que nasce um narcisista? Você já se fez essa pergunta? Pois bem, recebi essa pergunta na rede vizinha e eu vim trazer essa resposta. Como que nasce um narcisista? Oi, meu nome é Ana Maria e eu uso a psicanálise, a neurociência e também a naturopatia para que junto nós possamos entender melhor os transtornos de personalidade, com ênfase maior no narcisista. E hoje é sobre esta pergunta: como que eles nascem? Gente, o narcisista, ele nasce da genética, de um abuso emocional muito forte que ele sofre na infância e por não ser ouvido, não ter um apoio emocional na sua infância. Aí ele cria uma armadura e um personagem, porque sim, o narcisista é só uma criança escondida atrás de um personagem. Nessa armadura ele vai validando na sua infância, trazendo para a sua adolescência e até a sua vida adulta. Tem uma psicanalista que eu gosto muito dela e a abordagem dela é bem diferente da nossa, né? Nós vamos em cima com tudo, né? Dos narcisistas, nós sempre pedimos distância, a gente nunca tem essa abordagem de amor, de carinho, a gente sempre tem uma abordagem de... Porque eles são muito destrutivos e a nossa resposta também sempre é igual, né? Vamos nos afastar, que é o certo, eu não estou aqui falando para fazer ao contrário. Mas essa psicanalista fala que o narcisista ele não tinha escolha a não ser narcisista. Eu questiono isso um pouco. Mas entendendo mais profundo aqui de como que ele nasce. Ele nasce dessas três abordagens ali que eu já te falei. De trauma, ele sofreu um trauma tão absurdo, uma vergonha tão forte, algo que violentou ele de uma forma tão grande que ele não conseguiu lidar, porque o cérebro infantil ele não consegue lidar com a dissonância, porque às vezes, muitas das vezes, é um abuso físico que essa criança sofre na infância e de pessoas próximas. Então, como é que é uma pessoa que me trata bem pode ter feito isso comigo e eu não tenho apoio para falar para ninguém? E eu não posso chorar porque ele tem as ameaças, tem tudo. Então ele cria uma armadura. E de trás dessa armadura, ele vai criando os meios dele, que já vem também da genética, para ele poder lidar sem se ferir. Porque o que ele, na verdade, não quer é não se ferir. E como ele sofreu uma humilhação, ele foi massacrado, ele cria o sentimento de grandioso, né? O ego sempre validado, ou o sentimento do narcisista encoberto, aquela pessoa que sempre precisa de validação, que está ali, né? Com aqueles aspectos que nós já conversamos em vídeos anteriores. Para ficar entendido de uma forma mais fácil, é assim que ele nasce, é assim que ele vem. Por exemplo, a pessoa com quem eu convivi, ele teve a mãe narcisista. E ele sim sofreu um trauma na infância que desvalidou ele para o mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer, saber o trauma, embora ele nunca falou do trauma. Ele fala assim do abandono materno, ele chorava muito a ausência ali da mãe. Então é isso. Como nós processamos os nossos sentimentos e sofrimentos, a gente tem muita dificuldade de aceitar o narcisista. Mas o narcisista é exatamente isso. Uma criança com ego ferido se escondendo atrás de uma armadura brilhante. Então, sabe essa pessoa que hoje está do seu lado, que está te destratando, está te humilhando, ele está reproduzindo pouco do que ele sentiu naquela infância. Então, o transtorno de personalidade e narcisismo, todo mundo fala que não tem cura. Mas eu já li artigos de pesquisadores nomeados, pessoas importantes, que sim, que fala que tem cura. Se a pessoa procurar, depende do grau e tal e tal. Eu, como psicanalista,
e amante, estudante da neurociência, eu acredito sim numa cura. Porque nós sempre vamos buscar o ser humano ali dentro. Porque imagine comigo como é triste viver representando, escondido atrás de um personagem. Ele nunca pode ser ele mesmo, porque ser ele mesmo é demonstrar fraqueza. E tudo que ele não quer é que vejam a fraqueza dele. Mas você já imaginou como que fica o narcisista sozinho? Por isso que eles nunca estão sozinhos, por isso que eles têm sempre a triangulação, por isso que eles têm sempre uma necessidade de validação, né, que o ego seja ali protegido, para não lidar com esse sentimento. Atualmente, eu tenho uma narcisista que eu estou tratando. Ela buscou um tratamento, mas ela tem o ego muito inflado. Mas eu tenho conseguido pequenos avanços com ela. E isso me deixa mais animada para falar, porque assim, eu não creio que haja uma transformação, que eles vão ter os nossos mesmos sentimentos, as nossas mesmas visão do mundo, porque isso é genético e psíquico. Mas sim, que eles possam melhorar sim. E outra coisa muito importante, as pessoas falam que o narcisista, ele não sente, que ele não tem emoções. Não é verdade. O narcisista sente. Ele sente vergonha, ele sente culpa. Culpa, vamos trocar a palavra. Ele sente remorso, ele sente medo, ele sente. Só que na hora que vem, tipo assim, ele brigou com você. Aí a mente dele fala, você pegou pesado, não poderia ter falado assim com ela. Aí logo o persona traz. Ah, mas ela também te falou isso, isso e isso. Ela também fez isso, isso, isso. Então ele acredita no persona e vive no persona. Ele não vai viver na realidade. Então, assim, ele sente, mas ele transfere. E a partir daí, sim, eu creio que existe um meio termo, que a gente consegue melhorar esta pessoa. Eu consegui te dar uma esclarecida sobre o que é um narcisista e como que esse ser tão diferente vem ao mundo? É desta forma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue. Se você conhece alguém que gostaria de saber, que está lá sofrendo com um narcisista perverso ou encoberto, manda esse vídeo para ela. Deixa um comentário daquilo que você quer que fale, que você vai aprender muito, porque aqui eu sempre trago dicas e respostas para vocês. Até mais!